quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e do meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e do meu coração tu és o último e o primeiro. Eu Quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda esteja dor em meu sempre desfrutar, mais perto quero estar, mais perto quero Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Do que estar perto de ti. Dura para sempre. Irmãos, eu quero ler um versículo aqui na palavra, só para a meditação da igreja, irmãos. Aleluia, Jesus. João capítulo 15, verso 16, que diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos para que vás e dê fruto, e o vosso fruto
fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém, igreja? Palavra maravilhosa, né? Muitas vezes pessoas batem no peito, ó, eu aceitei Jesus, Jesus te escolheu. Como foi o meu caso, né, irmãos? O Senhor me tirou da lamaçal do pecado, o Senhor foi lá e me escolheu. Outros falou, esse não vai ter mais jeito, esse aí não tem solução mais, ou é a morte ou é a cadeia. Mas Jesus foi lá e me escolheu. Né, irmãos? Eu preciso quase dessa obra. Na minha casa estava ali reunido um culto de oração, o pastor Isaías, o pastor Isidoro, pastor lá de Jandaia do Sul, eu esqueci o nome dele agora, mas estavam vários obreiros ali na minha casa, e eu não servia a Deus, era um maconheiro, irmãos. Era uma desgrama, uma traia mesmo, era traia mesmo. Eu até falo para vocês, jovem, dá até risada, né? O cabelo lá nas costas, era um imundício. Atravessava na rua, a mulher vinha andando com os filhos assim, via eu, atravessava do outro lado de medo. Né, irmãos? Era uma coisa esquisita mesmo. Santo Deus. Mas, um dia eu cheguei em casa, minha mãe, louvando a Deus com hino, e ela me chamou para cantar o hino, eu falei, não quer saber nada desse negócio de crente não. E entrei para o quarto, jogado, deitei na cama, e não sabia eu que ia ter um culto de oração ali. Aleluia. E ali nesse culto, tem uma irmã aqui de São Paulo, irmão, ela nem conhecia, irmã Sirena, acho que os irmãos conhecem, antiga na obra. E Deus usava aquela irmã. E nesse culto, irmãos, na hora da oração ali, Deus falou com a minha mãe. Aleluia. O Senhor orientou ela e falou que para ela tirar a preocupação do seu coração com esse, né? Que entristeceu o seu coração para se alegrar, que esse é escolhido do seu bem. Aleluia. E ele ia se dobrar perante a minha face e glorificar o meu nome. Né, irmãos? E como viu o pastor ali falando da irmã, quem? Né, pastor? Na oração e jejum, quem que pode? Aleluia. Né, irmãos? Glória a Deus. Crentes, coloca para ver. Aleluia. E aconteceu isso, irmãos. E eu ali no quarto, eu vi a irmã falando mistério. E eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Parece que uma espada transpassou meu coração. Aleluia. E Glória a Deus. vou prolongar um pouquinho, sabe, irmão? Só dar mais uma. E eu ali no meu banheiro, um dia tomando banho, eu senti uma coisa tão gostosa que eu não senti na minha vida. Uma paz, uma alegria. E comecei a chorar dentro do banheiro. Glória a Deus. Né, irmãos? O Senhor me tomou ali dentro do banheiro. E eu tomei um banho, cheguei na mesa, meu pai e minha mãe jantando. E eu falei, minha mãe, de hoje em diante eu não vou mandar trabalho para vocês. Eu vou servir a Deus. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. e eu cheguei numa terça-feira também, irmãos. Era um culto de oração na igreja. Meu pastor, que era o pastor Aurélio naquele tempo, ele estava de joelho, orando ali. E eu cheguei de pé, fiquei de pé assim na igreja, esperei ele acabar de orar. E a hora que ele levantou da oração, que ele viu de pé, na igreja, ali na igreja ele saiu chorando. E glorificando a Deus, foi lá e me abraçou. Eu falei, pastor, eu vim aqui para mim se postar e aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Aquele pastor, irmãos, ele orava muito por mim. E eu não sabia se ele orava, o que ele fazia. Você pegava no colo. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. aquela imundícia ali, irmãos. O Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida, irmãos. Deus, aleluia. E ele falou para mim, amanhã você vem aqui. Falou assim no barbeiro. E eu fui ali e cortaram o meu cabelo. Já fiquei mais diferente. Aí ele falou, vamos no centro comprar as roupas para você, comprar umas roupas social para mim. E falou, a doutrina da obra é isso aí. Aleluia. Não mude, nem para a direita e nem para a esquerda. Caia quem quiser, levanta quem quiser. Olha para o Senhor Jesus, porque a obra é de Deus.
louvor. E cabe o vaso se preparar para que o dia que o Senhor quiser te usar, então esteja preparado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de crescer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, mas eu quero louve. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra continuar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Liga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Basta somente esperar. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de crescer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra continuar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para a minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não direi, sou meu filho, seja onde quer que eu vá, ao teu lado para guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que eu vá, ao teu lado para te guiar. Da fome, água que tira a sede, a luz que ilumina o meu caminho, a paz que satisfaz, o amor que não se desfaz. Tudo isso é Jesus e muito mais. Ele é o meu amigo, Ele é o meu irmão, e pra agradecer a Ele, eu lhe dei meu coração. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Ele com suas mãos tão fortes me arrancou da mão da morte e me fez viver. A igreja orou por mim e eu sei que Deus ouviu. É por isso que hoje eu estou cantando aqui. E a morte em minha frente parecia ser meu fim, mas Jesus chegou e trouxe vida para mim. Procurou ser meu amigo, procurou ser meu irmão, e pra agradecer a Ele, eu lhe dei meu coração. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Ele com suas mãos tão fortes me arrancou da mão da morte e me fez viver. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Ele com suas mãos tão fortes me arrancou da mão da morte e me fez viver. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu as mãos para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus.
eu estou contigo, sou eu teu amigo, eu vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, minha vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, minha vida me deu. Aleluia, Jesus. Irmãos, ore por nós, somos carentes das orações dos Glória a irmãos. Deus. Segue orando pela vida dos irmãos também, por esta igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta igreja. Glória a Deus. Primeira vez que eu venho aqui, eu acho que quando eu vim eu era bem criança, com meu pai, não tinha lembranças. Mas quando o pastor fez ali o convite da outra vez que estivemos ali em Martinópolis, eu peço para os irmãos que meu coração ardia cada dia que passava. Aleluia. Logo mais tivemos a reunião do obreiro, mês passado não conseguimos vir, mas o Senhor aprovou esse dia para nós. Aleluia. Glória a Deus. Por isso nós estamos felizes com o Senhor. Glória a Deus. Nós temos passado por algumas provas, dificuldades, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Nós louvamos a Deus e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós, nos Glória a livros, Deus. pecados. Confesso aos irmãos que já pude me derramar ali em Martinópolis, na presença do Senhor. Estou Aleluia. indo embora com a minha bênção na mão. Glória a Deus. Aleluia. Meu coração está muito feliz com o Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Tenho palavras para agradecer a Deus por essa rica oportunidade que nos Aleluia. concede. Glória a Eu Deus. já quero agradecer o pastor Suzano, o pastor Natanael, que sempre tem nos acolhido e recebido a igreja de Suzano. Glória a Deus. Prudente, né, com muito amor, muito carinho. Aleluia. O Senhor tem colocado um amor muito grande pela vida desta igreja. Glória a Irmãos, Deus. Aleluia. nós sabemos que o Senhor, né, tem para nós aí para frente, mas eu creio que é o melhor. Aleluia. A vontade do Senhor é sempre o melhor para as nossas Glória vidas. a Deus. Aleluia. Já com a saudação ali do pastor Anderson, infelizmente ele não conseguiu estar aqui, pede perdão aos irmãos, mas da próxima acredito que o Senhor vai permitir, pede oração também por eles, né, os filhinhos ali que estão enfermos. Nós queremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Quando o Aleluia. pastor falava, saía trazendo a mensagem final, meu coração temeu, porque não é fácil, como ele disse, né? Quando nós estamos numa posição mais elevada, quando os olhos estão fitos em nós. Aleluia. Mas que nesta noite essa igreja não Glória a venha ver Deus. eu, falho, pecador, nós possamos ver Cristo nessa noite. Aleluia. Nossa vida, o Espírito Santo falando Glória a Deus. com cada um de vocês. Com nós, Aleluia. cada um de nós nesta noite. Né? Glória a Já Deus. a saudação também da minha mãe, irmã Regina, ao paz do Senhor a esta igreja. Amém. Está ali na cidade de Mairim hoje, um pouco ali prolongado. Recebemos o convite, mas eu falei, infelizmente eu já dei a minha palavra para os irmãos e para o pastor que estaria ali. Então, nós vamos Aleluia. estar ali se o Senhor nos permitir. Glória a Deus. E nós estamos aqui para adorar e bendizer ao Senhor. Eu Aleluia. estava ali sentado aqui na cadeira, meditando algumas coisas. E confesso para os irmãos que eu já pude alegrar o meu coração nessa noite. Aleluia. No carro nós vimos conversando ali, e a jovem Stephanie falou assim, você vai trazer a mensagem final. Eu falei, não, tem tantos obreiros aí, deixa para eles, né, os pastores, tem os evangelistas. Mas se o Senhor assim fez, é porque Ele quer dar Aleluia. experiências nessa noite. Glória a Deus.
eu louvo ao Senhor porque não somos merecedores, somos menores de todos, Glória a estamos Deus. apenas engatinhando na presença do Senhor. Aleluia. Mas toda a honra e toda a glória é dele, a obra é dele, ele que faz todas as coisas. Temos Aleluia. algumas dificuldades para vir, mas eu já imaginava que diante de tantas lutas, o Senhor tinha algo para nós. Aleluia. Nós estamos levando a nossa vitória embora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu dizer com a palavra dos irmãos que o Senhor colocou no meu coração. Tenho meditado alguns dias. Glória a Deus. Que tudo seja para a glória do Senhor. O Aleluia. evangelista ali já leu aqui um versículo deste texto. Mas eu queria deixar aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo durante esses dias para a meditação da igreja. No Evangelho de João, no capítulo 15, alguns versículos para a nossa meditação. Qual nos diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Feche seus olhos nesse momento. Pai, te damos graças, louvamos o teu santo nome por esta palavra, Senhor, nesta noite. Louvamos a ti, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, Jesus, o teu Espírito Santo, e nos ajude, Senhor, a compreender o que o Senhor tem para falar conosco. Palavra do Senhor, Pai, nas famílias. Então, Pai, sozinho eu não consigo, Pai. De mim mesmo não tenho nada. Mas o teu Espírito Santo tem alimento, Pai, para a tua igreja nessa noite. O Senhor já tem falado aos nossos corações, já tem trazido alegria aos nossos corações, já tem nos preparado para este momento. O meu rogo a ti, ao teu Espírito Santo, Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que não sou nada assim. Reconhecendo, ó Pai, que sem o teu Espírito Santo, Senhor, não adianta eu falar nada, Pai. Mas que as palavras que saíram nesta noite sejam o teu Espírito falando com a igreja. Pois o Senhor é quem sonda os corações, esquadrinha as mentes e sabe que cada um necessita, Pai. E que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Continue conosco, onde nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Palavra maravilhosa aos nossos corações. Senhor Jesus dando ali as últimas instruções aos seus discípulos. Glória a Deus. Ele começa a Aleluia. ensinar e falar que Ele é a videira. Nós somos apenas os galhos. Nós somos o final só da árvore, né? Deus. O Pai é o lavrador. E meditando, né, tentando imaginar, né, alguém cuidando de uma planta que tanto ama, de algo que tanto tempo de estimação está cuidando, ele aduba, ele rega, ele dá o alimento, ele, né, faz tudo ali que pode ser feito. Aleluia. Glória a Nós vemos Deus. que sempre o Senhor está nos comparando com a sua criação, com algo que Ele criou, tanto, né, nós mesmos, seres humanos, como também as plantações, as árvores. Glória a Deus. Somos criatura do Senhor. E olhando aqui, nós aprendemos algumas coisas da palavra do Senhor. Que é aquele que cuida, né, o lavrador, ele vai cuidar ali da plantação. Então ele vai levar os galhos para onde ele quiser. Ele coloca ali, ele puxa para um lado, ele estica para o outro, ele coloca alguma coisa para segurar, porque ele quer que ela fique ali alinhada, da forma que ele tem planejado, né, quando ele plantou. Glória a Deus, desde o aleluia. Santo é. meditando nas nossas vidas,
é o Senhor cuidando de nós. Glória a Deus. Ele é a videira. Então nós estamos enxertados nele. Outrora nós éramos ramos bravos, sem dar fruto, né? Fazendo o que nós queríamos. Aleluia. Mas o Senhor um dia olhou para nós com um olhar de misericórdia, Aleluia. amor, Deus. Aleluia. e Ele nos resgatou, nos tirou desse mundo. Deus. Como já ouvimos nessa noite relatos Glória. de frutos que estão aqui nesta noite de orações. Né? Eu cresci na igreja e um tempo eu saí da presença do Senhor. Fiquei fora durante um ano, né? E confesso para os irmãos que foi o pior ano da minha vida. Foi os piores 12 meses que eu passei da minha vida. Achando que eu estava fazendo tudo, achando que eu era dono de si mesmo e esquecendo que eu era um escolhido do Senhor, que eu estava enxertado. Glória a Mas Deus. eu mesmo me cortei e me lancei fora. Aleluia. Mas o Senhor nos resgatou e nos enxertou novamente. Glória a Deus. Mas isso aconteceu porque alguém pagou o preço pela minha vida. É, E Jesus. se nós estamos aqui, cada um de nós, é porque alguém pagou o preço por nós. Aleluia. Alguém ficou de joelho clamando como nós ouvimos. E eu ali afastado da presença do Senhor, eu saía de casa e via meu pai me abraçava, dobrar o joelho. E quando eu voltava, ele ainda estava lá de joelhos prostrados. Eu ouvia ele: Senhor, o Senhor não me deu filhos para estar no mundo. O Senhor não me deu filhos para estar aí fazendo o que bem quer. O Senhor não me deu riquezas para eu estar aqui e eles por aí vagando a mercê do inimigo. E aquilo mexia, mas eu não tinha força para voltar. E um certo dia ele estava saindo em missão ali para o Paraguai, me convidou e eu fui junto com ele. Aleluia. E sentado assim meio distante, ouvindo as palavras do Senhor, eles Glória a obreiros Deus. reunidos conversando. E eu lembro que eles falavam numa passagem que o Senhor fala que todos têm correção, mas aqueles que conhecem e não entram pelo caminho vai ter mais correção. Santo Deus. E aquilo Aleluia. mexeu comigo. O Espírito Santo começou a trabalhar e eu fiquei pensando: de qualquer forma eu vou apanhar mesmo. Eu vou ter que prestar conta de qualquer maneira. Então não tem mais tempo para eu ficar distante do Senhor. Aleluia. Durante o culto ali, a palavra Glória a do Deus. Senhor nos trazia de volta para a sua presença. Aleluia. Então, se Deus você Santo. Aleluia. tem orado, tem clamado por alguém, um filho, um esposo, uma esposa, pode ser Aleluia. quem for, não há impossível para o Senhor. Glória a As Deus. coisas são impossíveis para nós, para os nossos olhos humanos, carnais. Mas para Deus nada é impossível. O Aleluia. Senhor tem os meios de trabalhar. Glória a E eu Deus. voltei para a presença do Senhor, mas ficava sempre recantado. Estava ali nos cultos, participava. Deus vivo. Mas nunca foi da maneira que o Senhor tinha planejado para a minha vida. Sempre fugindo do propósito do Senhor. Aleluia. Deus E essa palavra, quando eu estava meditando, falou muito comigo, porque eu comecei a me recordar que Aleluia. hoje eu estou aqui porque o Senhor começou a podar os galhos. Santo O Senhor começou a Deus. limpar tudo aquilo que não agradava, Glória a Deus. tudo aquilo que não estava Aleluia, Pai. impedindo de dar Glória a fruto. Deus. Aleluia, Jesus. E nós, irmãos, Deus de temos que maravilha. lembrar disso todos os dias da nossa vida, que nós somos galhos. Aleluia. O Senhor, Ele é a videira. O Pai é o lavrador, é Ele que cuida. Jesus nos dá a direção. Jesus nos dá a direção. Jesus nos dá as vitórias. Glória a Deus. Mas é através do Pai cuidando da lavoura, cuidando da videira. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Fica uma Deus. pergunta para nós nessa noite, Aleluia, Jesus. para a nossa meditação. Qual tem sido a poda na tua vida, chamando a tua atenção para você lembrar do Criador? Deus Fruto da presença do soberano. Senhor. Glória a Deus. Cada um de nós, o Senhor trabalha de uma forma, de uma maneira. Eu me lembro que eu
Eu tinha muito desejo de ser caminhoneiro, motorista. E o Senhor, com 22 anos de idade, o Senhor me concedeu isso. Quando eu tirei a carteira, consegui passar para a categoria ali de carreta, o Senhor, primeiro emprego, sem experiência, nunca tinha sentado num banco de um caminhão. O Senhor abriu a porta numa empresa para trabalhar com carreta. E graças ao Senhor nunca aconteceu um acidente. Aleluia. E eu vivia feliz da vida porque estava fazendo aquilo que meu coração almejava. Deus vivo, Mas eu aleluia. nunca parei para pensar que o Senhor estava moldando a minha vida para fazer aquilo que Ele queria. Glória a E Deus. eu amava aquilo. Eu estava longe, eu estava fazendo, eu pregava para as pessoas, estava envolvido com muita gente, mas ainda havia algo dentro de mim que precisava ser mudado. Glória a Deus. Porque nós, irmãos, se nós não dermos a liberdade para o Senhor, para o Espírito Santo trabalhar, Ele não vai fazer, porque Ele não invade. Apocalipse diz isso que estou a porta. Glória a Deus, aleluia, Ele Jesus. pede para entrar. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós, muitas vezes, na nossa arrogância, na nosso, como de, nosso eu, achando que nós temos o controle de tudo, nós fazemos o que nós queremos. O Senhor nos dá essa liberdade. Mas chega um momento que Ele começa a podar, Ele começa a cortar. E passou alguns anos, eu não entendia, porque eu sempre arrumava serviço que não era bom. Eu estava fazendo o que eu gostava, mas não era o melhor. E eu questionava a mim: se eu estou na presença do Senhor, o Senhor tem o melhor, por que outros têm trabalho melhor e eu não? Deus vivo. Mas durante o processo eu entendi, não era o plano de Deus. Então o Senhor permitiu. E quando o Senhor permite, não é o melhor. Ele vai, você vai fazer, mas vai ter a consequência. Santo Deus. E então eu comecei a compreender que aquilo não era mais para mim. O Espírito Santo começou a falar, mas mesmo assim o meu coração falava mais alto. Chegou ao ponto que o Senhor permitiu eu ter o meu próprio caminhão, trabalhar ali para mim. E eu amava aquele caminhão, até mais do que o Senhor. Porque toda sexta-feira eu lavava, encerava e trabalhava dia e noite, e esquecendo das coisas do Senhor. Santo O Deus. principal que o Senhor nos convida Deus, é buscar primeiro o Deus. reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas Ele vai acrescentar. Ele sabe que nós precisamos comer, Ele sabe que nós precisamos vestir. Tudo isso Ele Aleluia. vai dar a nós. Glória Mas a Ele diz, Deus. buscar primeiro o reino. Então nós precisamos Aleluia, entender Jesus. Glória a isso. Deus. Não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, não é o nosso coração, Aleluia. é a vontade do Senhor. Glória a E para Deus. nós entendermos isso, o amor do Pai é tão grande que Ele começa a tirar algumas coisas de nós. Santo Deus. Chegou o Pai eterno. tempo que o Senhor tirou ali, eu perdi o caminhão, não consegui mais, e procurei outros trabalhos, o Senhor não abria as portas, até que nós viemos embora para cá. E quando eu vi, eu falei: eu não quero mais trabalhar com caminhão, vou voltar para a área da mecânica, porque eu trabalhava de mecânico. E aí o Santo Senhor Deus. começou a trabalhar com as nossas vidas. Deus Se vivo, colocou num aleluia. lugar que o dono era ali um traficante, um contrabandista, e as oportunidades começaram a chegar para nós. Então eu andava 15 quilômetros de a pé para ir e 15 quilômetros para voltar. Fazia sol, chuva ou frio. E daí para ganhar um salário de R$ 1.300 por mês. Aí não sei como, mas descobriram que eu era motorista. O rapaz falou: ó, eu tenho um serviço para você. Se você quiser ganhar um dinheiro, eu pago aí R$ 700 por viagem para você fazer. Você faz aí 3 na semana, bem tranquilo. Deus Os olhos vivo. cresceram. Poxa, mas o que é? Olha que ele falou: o Espírito Santo testificou. Você tem que ser luz onde você estiver. Você tem que ser diferente onde você estiver. Glória a Deus. E passou ali 3 meses, eu sofri um acidente. Aqui eu cortei a mão lá, o tendão do dedo. E eu fui ao médico, o médico queria costurar os 2 dedos aqui. E eu falei para o Senhor: eu não aceito isso. Eu sei que o Senhor está trabalhando, mas
a minha mão está perfeita. E eu creio que o Senhor é poderoso para restituir isso. Aleluia, Jesus. E a minha mão voltar a funcionar normal. Glória a Deus. E comecei a orar ali, começou a dar algumas complicações, mas sempre clamando ao Senhor e com fé. E o Senhor concedeu. Aleluia. Funciona normal. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo o Senhor por isso. Glória a Deus. Mas um dia eu olhei para mim e pensei: o que eu estou fazendo da minha vida? Quem sou eu para querer tomar um rumo, sendo que eu não sei de nada, sendo que eu não sou dono de nada? Deus, Então eu aleluia. pedi ao Glória, Senhor, ao glória a Espírito Deus. Santo, que mudasse a minha vida, que tirasse de mim tudo aquilo que não agradava a Ele. Glória, aleluia. Mas eu não Jesus. imaginava que Ele tiraria as coisas que eu mais amava. Eu não imaginava que a poda seria numa proporção tão grande. Santo Deus. Mas nós sabemos que o mesmo Deus que fere, Ele também cura. Glória a Deus. O mesmo Deus que Ele abate, Ele também levanta. Aleluia, Jesus. Porque Ele é o dono. Mesmo Deus que permite a prova, Ele também traz a solução, Glória a Deus. traz a bênção. Aleluia. Então permaneça firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Permaneça clamando ao Senhor. Mesmo que a poda venha. Não olhe para o Senhor como um lavrador mau. Olhe para Ele e agradeça pelo amor que Ele tem por nós. Aleluia. Porque Ele poderia nos cortar, como Ele diz. Aquele que não dá fruto, corta e lança fora. Ele poderia ter cortado nós em algum momento nosso. Mas o amor dele foi: não, esse aqui eu vou dar mais uma chance, vou tirar aqui, vou trabalhando devagarzinho. Glória a Deus. Chegou o momento, irmãos, meu pai às vezes ele ia comigo em algumas viagens, ele foi, e ele olhou para mim um dia e falou assim: filho, para com isso, senão você vai morrer. Eu sempre, ontem eu estava conversando com o diácono José, e eu falava para ele: todo mundo que me vê dessa forma que eu sou hoje, mais pro lado do Paraná, não faz ideia de quem era o Thiago lá atrás, há 5, 6 anos atrás. Não tem ideia de quem era, como era. Então todos olham e falam: você é tão sereno, traz uma paz. Mas eu já fui, irmão, como o evangelista Ney disse, já fui carne de pescoço. Não respeitava ninguém, achava que era o dono da nação, achava que eu poderia falar, fazer e acontecer e não teria prejuízo. Oh Deus vivo. Mas quando nós encontramos com o Senhor e damos a liberdade a Glória a Ele, Deus. o Senhor trabalha conosco. Aleluia. E nesta noite o Senhor está falando Glória, conosco. aleluia, Jesus. É eu que cuido, é eu que faço, é eu que limpo, é eu que sei o melhor para a tua vida. Não é você. O teu coração é enganoso, perverso. O teu coração vai te levar para lugares que você vai sozinho, mas não vai conseguir voltar, vai voltar arrastado. Aleluia. O teu coração vai te levar para lugares que você vai perecer. Mesmo você olhando e achando que é o melhor. Aleluia. Mas hoje eu sei que o melhor para nós é quando o Senhor começa a cuidar de tudo. Glória a É quando Deus. Ele começa a trabalhar. É quando tudo começa a dar errado. Santo Deus. Aí é o melhor. Porque a gente sabe que estamos indo para o caminho que o Senhor tem escrito para nós. Nós estamos indo para a posição que o Senhor escolheu nós e já escreveu a nossa história. Aleluia. Ele está colocando nós de novo no trilho. Glória É a por Deus. isso que acontece. Você pode dizer, mas você não sabe o que eu passo. Você não sabe as palavras que eu ouço. Você não sabe as atitudes das Deus pessoas. Santo, Você não aleluia. imagina o tanto que está aqui doendo, está machucando. Deus de poder. Eu não imagino. Aleluia, Deus. Mas esse aqui, ó, o lavrador, Aleluia. a videira, ele Aleluia. sabe, ele Glória a conhece, Deus. ele sonda, ele tem visto você, ele tem te olhado, Glória a Deus. e é ele que vai te dar a vitória. Não está em outro lugar, a não ser o Senhor nos faz. Aleluia. Porque nós queremos que as pessoas sejam diferentes com nós.
que elas Glória a agem Deus. diferente como nós. Mas nós não queremos mudar nenhum motivo da nossa vida, nenhuma vida. Não, mas ele tem que falar assim comigo. Tá, mas você tem falado com ele? Com amor? Ah, mas aquele irmão lá falou uma palavra muito dura para mim. Mas você tem sido amoroso com ele? Você tem Aleluia. aprendido a ser manso e humilde de Glória a Deus, coração, como o Senhor aleluia. Jesus nos convida? Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Glória a Deus. A nossa vida, irmãos, tem que estar nas mãos do Senhor. Nós temos que confiar nele. Glória a Deus. Porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou. Aleluia. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos achando ser a videira, achando ser o lavrador. Não, é eu que faço, é eu que aconteço. Não, nós não damos fruto nenhum se não for a videira. Nós não fazemos nada. Ó, que nos diz aqui, ó, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por Glória a quê? Deus. Aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Jesus. Nós não somos Aleluia. nada, irmãos. Nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Então aquele cara arrogante que eu era, aquele dono da razão que eu era, tudo eu sabia. Daí começou a aprender, porque o Senhor veio podando Aleluia. Tirou. Glória a Deus. o caminhão que eu amava, tirou algumas pessoas que eu amava, que eu achava que eram pessoas boas, e foi trabalhando na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. E a última poda que o Senhor fez, a última eu digo, até agora, eu sei que tem muitos mais, porque eu preciso aprender muito isso. Aleluia, Foi Jesus. quando o Senhor, aprove o Senhor a recolher a vida do meu pai. Nós tínhamos ali uma comunhão muito grande. Nós conversávamos de tudo. Aleluia. Glória, aleluia. E, na verdade, quando eu descobri tudo, a situação que estava acontecendo, o Senhor começou a preparar o meu coração, mas eu não entendia. Para mim o Senhor iria curar ele. Eu tinha convicção, até um dia antes dele falecer, que o Senhor iria curar. E quando eu vi ele ali naquele hospital, antes de eu ir, eu tinha tirado uma palavra. E saiu ali Filipenses, capítulo 1, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo ele fala Aleluia, Jesus. Glória a Deus. que era bom que ele ficasse, ele queria ficar, mas era muito melhor estar com Cristo. Aleluia. E pela manhã, depois que eu vi ele, que o médico deu a notícia, naquele momento eu entendi. Eu falei para quem estava comigo no dia da visita, não adianta você chorar, espernear e fazer, porque a vontade de Deus ela é perfeita. É para algum propósito o Senhor tem feito isso. Ele já cumpriu a parte dele. Agora nós precisamos estar lembrando dos conselhos, lembrando de quem ele foi no Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Tudo que eu digo, irmão, sobre a vida do meu saudoso pai, não é para a glória dele, nada é para a glória dele, é sempre para a glória do Senhor, porque ele entendeu o propósito, e eu tenho buscado ao Senhor para também entender o propósito. Glória a Deus. Glória. Porque um dia, no último dia, eu ali peguei na mão dele, já fria, os olhos já estavam, o corpo do Senhor já estava se desligando. Eu olhei nos olhos dele, e ele me olhando, todos conheceram ele, aquele olhão assim, regalado, me olhando, fixo. Eu falei para ele assim: o senhor não está preparado, pai? Ele balançava assim, sim. Eu falei: e o que o senhor está esperando? Quando os anjos vierem te buscar, vai com eles para o lugar que o Senhor tanto sonhou em conhecer, Glória a Deus. para o lugar que o Senhor tanto pregou e lutou para chegar. Falava para ele: o Senhor não combateu um bom combate, o Senhor combateu um excelente combate. O Senhor acabou a carreira, mas guardou a fé.
Graças a Deus. Por Aleluia. isso que hoje Deus tem dado esse privilégio de eu estar aqui falando. Aleluia. Glória a Deus. Que aconteça o que acontecer, Aleluia. eu vou lutar com todas as minhas forças para você encontrar o seu igual. Glória de Deus. E eu vi assim uma lágrima bem pequenininha, porque não tinha muito líquido no corpo, formando aqui. Santo Eu Deus. queria falar, mas não podia, estava ali com o oxigênio. E ali ele ficou me olhando fixo, e eu pude louvar a Deus. O hino, além do Rio Azul, ali no Aleluia. pegada na mão dele, orei a Deus com ele, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele me deu, o tempo que Ele me deu juntamente com Ele. Aleluia. Glória a Essa Deus. foi uma das podas que mais me doeu. Até hoje eu não consegui chorar o luto, né? As pessoas não entendem, mas eu não consegui, porque eu não vejo ele, não estou vendo, mas dentro do meu coração ele está. Aleluia. E quando eu lembro das pregações e de como ele amava falar desse evangelho maravilhoso, eu Aleluia. entendo que o Senhor fez isso porque há um propósito na minha vida, na vida do meu irmão. na vida do meu irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas dói, irmãos. A poda não é fácil, mas é necessário Aleluia. para que Glória a nós Deus. demos mais frutos. Nós não Aleluia. somos chamados para ser apenas um, é para dar frutos na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas cada um de nós temos um dom, temos um talento que o Senhor confia a nós. Às vezes você pode olhar e dizer, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas você sabe dobrar o joelho e interceder. Aleluia. Você sabe clamar pelas madrugadas. Glória a Você Deus. sabe ler a palavra. Você sabe dar uma palavra de ânimo para alguém que está na rua. Aleluia. Cada um de nós, o Senhor trabalha de uma forma. Aleluia. Aleluia. E nesta noite eu convido você a meditar, olhar para dentro de si. O que o Senhor precisa podar na sua vida para você entender? Aleluia. O que você está esperando o Senhor tirar da tua vida, podar da tua vida, para você entender que você não tem o controle de nada? O que você está esperando para entender que você precisa ser humilde na presença do Senhor? Glória a Deus. Mas não é só de palavras, é de atitudes. Não é só de você fazer o bem a alguém, mas é de você mostrar o que Cristo fez na sua vida. O que Aleluia. Cristo fez, o amor dele. Porque não há amor maior do que esse. Mais adiante, Jesus fala: ninguém tem maior amor do que esse, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Porque o Senhor não nos chama mais de servo, mas de amigos. O servo não sabe o que o seu Senhor Glória a faz. Deus. Aleluia. E esse Jesus, esse lavrador está aqui nesta noite. Santo, santo Deus. Aleluia. E fica para nós essa Glória a meditação. Deus. Aleluia. O que mais precisa acontecer na tua vida para você lembrar que você precisa dar a liberdade do Espírito para nós? Aleluia, Jesus. Por mais que você tenha tudo neste mundo, se você não estiver amor, de nada provém. Santo E o Deus. Senhor nos fala nesse texto o mandamento: amar o próximo como a nós Aleluia, mesmos. Jesus. Se Aleluia. você ama a Deus, essas palavras precisam estar em você. Se você tem o desejo de um dia encontrar com esse Jesus, essas palavras precisam estar em você, nos nossos corações. Eu não sei, o Senhor, eu não quero falar, mas o Senhor está incomodando. Deus vivo, aleluia. Glória a Deus. O que precisa acontecer, o que você vai precisar perder para entender e deixar de ser arrogante. Glória a Deus.
Qual é o seu bem mais precioso? É o que você tem possuído aqui na terra? Ou é o que está preparado para aquele grande e glorioso dia? Aleluia. Qual tem sido as suas prioridades na presença do Senhor? Deus Todo-Poderoso. O que você tem renunciado em amor ao Senhor? Glória, aleluia. Aleluia. Não eu escolhi esses caminhos. Eu escolhi a voz. Não foi nós, irmão. Foi o Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu. Glória a Deus. E Aleluia. nós precisamos, irmão. Nós somos dependentes do Senhor. 100% dependente deste amor grandioso do Senhor. Aleluia. E qual que é o propósito desse amor? Dar frutos na presença do Senhor. Aleluia. Ah, mas eu estou fazendo as coisas para o Senhor. E qual é o seu propósito? Qual é a sua intenção no que você está fazendo? Se não for dar frutos ao Senhor, não adianta de nada. Deus, aleluia. O Senhor está nos convidando nesta noite a Glória voltar. a Deus, aleluia. A voltar e entrar no trilho. A voltar para o primeiro amor. Aleluia. Pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. A voltar aonde nós se perdemos. Talvez no meio da caminhada nós entramos por um caminho diferente. Mas o Senhor está dizendo nesta noite a nós: dê meia volta e entre pelo caminho. Aleluia. Volte a fazer o que você fazia antes. Volte a confiar no teu Senhor. Glória a Deus. Volte a se entregar totalmente a Ele. Como quando você não tinha nada. Quando você clamava pelas madrugadas por um milagre. Por uma porta aberta. Aleluia. E hoje você tem na mão. E esquece daquilo que o Senhor fez. Ai, meu Deus. Eu não sei o que o Senhor está falando. Mas o Senhor está te convidando nesta noite a se humilhar na presença dele. Aleluia. Glória a Deus. Como a vara que ele limpa. Como eu já disse, ele está dando a oportunidade de não te cortar e te lançar no fogo. Para seguir. Deus, Ele está aleluia. te dando a oportunidade nesta noite Glória a de se Deus. entregar realmente a Ele. Entregar os teus caminhos a Ele. Para que você dê fruto na presença do Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E cada um de nós que tem aberto o coração com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não espere Aleluia, Jesus. que você perca o bem mais precioso da tua vida para abrir os seus olhos. Aleluia. Não espera chegar naquele dia pensando que você está fazendo certo com o seu coração e ouvir do Senhor: aparta-se de mim que eu não vos conheço. Não espera o dia que você fechar os olhos e abrir na eternidade e não estar com o Senhor, porque daí não tem mais chance. O dia, a oportunidade é o dia chamado hoje de se arrepender. Glória a O Deus. dia, a oportunidade é chamado hoje de se entregar ao Senhor. Glória a Deus. Glória Se a Deus. entregar verdadeiramente, lembrando que nós somos apenas a vara. O Senhor é a videira. Ele é quem cuida. Glória a O nosso Deus. Deus é quem cuida, é quem faz, quem nos dá o alimento. O alimento é dele, irmão. A água da vida é dele, Deus, irmão. aleluia. A obra é dele, irmão. Por que Aleluia. muitas vezes nós queremos fazer o que nós pensamos? É dele, irmãos. A doutrina que nos é pregada não é nossa, não é de homem, é dele, irmãos. Ele disse: você quer vir após mim? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ele não diz para nós: fica do jeito que você quiser. Que se um dia eu te escolhi, lá na frente você vai ter a salvação. Não.
Você quer vir? Você quer essa morada eterna que eu já tenho preparado desde a fundação dos séculos? Glória a Então, Deus. renuncia, se entrega, deixa de seguir o teu coração, Aleluia. deixa de fazer as tuas vontades e faça aquilo que o Senhor tem te chamado. Deus, aleluia, aleluia. Dê valor ao que o Senhor tem confiado na tua mão. Dê valor àquilo que o Senhor um dia te confiou, porque te será cobrado. Glória a Deus, Aquele que aleluia. muito é dado, muito é cobrado. Então não fique pedindo algo que você não vai fazer. Peça apenas que o Senhor faça a vontade dele. Aleluia, Jesus. Dê valor Glória a no dia Deus. de hoje, porque o amanhã não pertence a nós. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele faz todas as coisas. Seus discípulos chegaram a Ele e perguntaram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que ele disse? Glória, aleluia, Jesus. Aqui na terra vocês terão sempre existência. No futuro a vida eterna. Glória a A Deus. renúncia é o principal para nós. Mude primeiro você. Glória a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o mandamento do Senhor. Não faça a ninguém aquilo que você não quer em troca. Não fale aquilo para ninguém que você não quer receber. O Senhor é quem trata conosco. Mas na hora do nosso nervoso, na hora da nossa aflição, nós falamos algo que não queremos. Mas o dia chamado hoje é a oportunidade de nós pedirmos perdão, de nós pedirmos ao Senhor a graça, de nós mudarmos as nossas atitudes, de nós mudarmos a intenção do nosso coração, Aleluia. e fazer aquilo que o Senhor tem permitido e preparado para nós, que é glorificar, o nome dele ser glorificado. Glória, glória, Jesus. O nome do Senhor tem sido glorificado na tua vida. Aleluia, Pai. Lá no teu Glória, trabalho, glória a Deus. talvez na escola, talvez com os familiares, com o seu Aleluia. cônjuge, com os seus filhos. Glória a O Deus. nome do Senhor tem sido glorificado. Você tem tido, Aleluia, Jesus. as pessoas têm tido prazer de chegar perto de você para conversar. Glória. As pessoas têm Aleluia, olhado para glória. você e visto os frutos do Senhor na tua vida. Fica essa meditação para nós nesta noite. Deus Santo, Deus poder. Mude hoje, faça hoje, entregue hoje para o Senhor. Entregue tudo. Aleluia, Jesus. Ele tem o controle de tudo, irmãos. Se nós quisermos fazer com as nossas próprias mãos, nós vamos para um buraco, nós vamos para um lugar que nós não queremos. Para nós parece ser bom, mas é final de morte. O Senhor tem o melhor para nós. Aleluia. Glória a Deus. Entregue ao Senhor hoje. Se entregue, se prostre ao Senhor. A oportunidade do Senhor está nos dando hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Boa oração pela minha vida. O Espírito Santo possa falar a cada coração. No
cruz.